Bom dia a todos. A minha amiga foi muito carinhosa comigo antes de mim, quando ela falou assim, eu estou numa palestra linda. Eu não sei se é tão linda assim. E eu vou já explicar por quê. Ser espírita não é uma das coisas mais fáceis de ser, não, viu? E nem uma das coisas mais fáceis de entender. Entender o que é ser espírita. E aí, para a gente começar aqui, eu já vou botar vocês comprometidos, já? Certo? Quem aqui não é espírita? Levanta a mão. Não é. Duas pessoas. Então, vocês que não são espíritas, vocês vão amar essa palestra. Já vocês que são, eu não garanto que vocês vão gostar muito, não. Porque assim, ó, tem algumas coisas na vida que requerem da gente certo grau de compromisso e certo grau de cuidado. Por exemplo, a sua casa. De vez em quando você tem que limpar ela, não é não? Sim ou não? Sim. Bom, né? É bom. O seu carro, vez ou outra, você tem que lavar. Sim. Lubrificar, fazer revisão. Sim ou não? Sim. E a gente entra no espiritismo, começa a aprender uma coisa em cima da outra e começa a achar que tudo que a gente ouviu e viu é verdade. Tudo que a gente viu ou ouviu é o espiritismo. E quando você chega para um espírita e fala assim, olha, espiritismo é isso, eles ficam chocados. Existe uma diferença gigantesca dentro do espiritismo entre o que é espiritismo e o que é falado a respeito do espiritismo. Tem uma diferença enorme entre sofrer racismo e falar sobre racismo. Compreende a diferença? Por exemplo, eu nunca sofri racismo. Então eu não posso falar de racismo. Eu posso falar sobre racismo. Pegaram? Uhum. Ok. Mas eu já sofri xenofobia. Xenofobia, não sei se você sabe, mas é a aversão ao estrangeiro. A gente vai em muitos países, né? Quando o pessoal vê a gente falando uma língua que não é a deles, alguns países têm uma certa aversão. Então eu já sofri. E eu sei, eu posso falar de xenofobia. Não apenas sobre. E eu vou dizer mais, viu? O que eu sabia antes de sofrer era quase nada. Então, para a gente saber de alguma coisa, a gente precisa ser profundamente. Então, ser espírita é estar dentro do espiritismo. De verdade. Se livrar de certas coisas e assumir uma responsabilidade que Kardec nos coloca. Allan Kardec, não sei se você sabe, mas é o codificador da doutrina espírita. Bota algumas responsabilidades para nós como espírita, que às vezes a gente quer abrir mão. E isso não é possível. Se você não limpar a sua casa, adivinha como vai ficar a sua casa? Se você não cuidar do seu carro, ele vai quebrar, ele vai ficar sujo. Ele não vai funcionar, ele não vai servir ao propósito. Qual é a finalidade do propósito de se tornar espírita? Na minha opinião, é evoluir. Estamos fazendo isso? Muitas vezes não, pelo fato de que não sabemos o que é. Ou o que é pior, achar que sabemos o que é. Se você, uma época fizeram no Brasil uma pesquisa com as pessoas, com aqueles caras que são instrutores de autoescola. E perguntaram a eles o seguinte, a pergunta era simples, uma só. Quem é mais fácil de aprender a dirigir? Quem já acha que sabe ou quem não sabe de nada? Adivinha qual é a resposta? Quem já acha, quem não sabe de nada é mais fácil ensinar. Porque a pessoa está aberta a aprender. Então, peço a vocês, por favor, que durante essa palestra se livrem um pouco dos conceitos que vocês guardam. Não porque eles não são bons, mas é porque eu quero trazer conceitos aqui que eu quero que você pense e repense os seus. E aí você analisa, já que Kardec é um grande influenciador do livre pensar, você analisa de forma livre, né, dentro de você, obviamente, se essas informações são importantes para você ou não. Tudo bem? Aqui. Então, onde é que liga isso? Ah, já liguei. Já. Okay. Bom, durante a nossa palestra, várias vezes vai aparecer isso aqui. É para vocês fazerem pergunta, não eu, tá? Então, vocês façam pergunta, tudo bem? Tudo bem? Sim. Ah, graças a Deus. Então, tudo vivo. Então, vamos lá.
Quem está na casa espírita, né? Vai que eu falo, o povo não responde. Então vamos lá. Primeira coisa. Frase número 1. Espiritismo é doutrina. Aí talvez vocês estejam pensando, claro. E eu pergunto, será? Não. Porque olha só. O que é a doutrina? O que é uma doutrina? É um conjunto de quê? É um conjunto de direções, é um conjunto de teorias, é um conjunto de formas, geralmente multidisciplinares, abrangendo o mesmo tema. Certo? Então, por exemplo, a doutrina espírita, por que ela é chamada de doutrina? Porque ela não tem um foco único. Ela não foi criada para ter um foco único. Ela, na verdade, a doutrina espírita, ela se resume em 3 focos principais. 3 pernas da mesma mesa. A doutrina espírita é sustentada por essas 3 pernas. Tudo bem? Tá. Vamos primeiro entender a figura da pessoa que a criou. Porque a doutrina espírita, apesar de tudo que foi falado na doutrina espírita, já existia na natureza, a mediunidade já existia, os espíritos já estavam ali, a gente sabe disso. E por isso que Kardec não é o criador da doutrina. Ele é o codificador. Ele pegou aquilo que já existia e criou um código. Tá. Kardec era religioso? Não. Kardec tinha pretensões de criar uma nova religião? Não. Você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Porque o movimento espírita brasileiro não acha isso, não. Porque olha só, olha só quem é Kardec. Kardec, muito cedo, muito estudioso, muito inteligente, foi estudar na Suíça, lá em Yverdon, uma cidade na Suíça, uma universidade que tem lá. E lá tinha um professor chamado Pestalozzi, que foi um cara que, na época, ninguém tinha ideia do quanto ele ia revolucionar a educação no mundo, porque ele influenciou o mundo todo. E uma das coisas que ele mais incentivava nos seus alunos era o livre pensar. Era fazer eles raciocinarem, pensarem, não somente pensar da forma como ensinavam, mas irem além. E Kardec saiu dessa universidade como pedagogo, professor dessa forma de pensar. Por isso que Kardec foi tão eficaz na codificação da doutrina, porque ele era pedagogo, ele sabia ensinar. Ele era professor, inclusive, de alemão. Ele falava alemão, francês, eram 5 ou 6 idiomas, eu nunca lembro. Alemão, francês é o idioma dele. Ah, Roberto, mas o idioma dele, todo mundo sabe. Não, se você pedir, por exemplo, um mendigo numa rua de Paris, escrever um texto em francês, ele não vai saber. Apesar de saber falar. Entenderam o que é conhecer um idioma? Conhecer um idioma é conhecer sua gramática, é conhecer a acentuação, como ela... Entendeu? Kardec era professor de francês. Como existe no Brasil professor de português, como existe aqui professor de inglês. Professor de francês, tradutor de alemão. Ele traduzia para alemão. Ele sabia também espanhol. Ele também sabia inglês. E parece que ele sabia holandês. Eu vi esse relato porque ele tinha estudado Dutch, né? Dutch é o idioma holandês. Ele tinha estudado esse idioma. E dizem alguns biógrafos de Allan Kardec que ele também falava grego e latim. Mas essa informação eu não tenho como confirmar. Tá? Mas dizem que ele falava também grego e latim. Só idioma fácil. Né? Aí, esse cara inteligentíssimo, extremamente racional. Foi convidado por um amigo. Estou criando aqui um contexto para a gente chegar junto na lógica se a doutrina espírita nasceu como religião ou não, tá certo? Ok. Então ele foi convidado por um amigo para ver um fenômeno chamado mesas girantes. Qual era a ideia desse fenômeno? Qual era a ideia? De acordo com esse amigo dele, era o seguinte: eram comunicações de espíritos. Pessoas que haviam desencarnado, que respondiam a perguntas. Através de pancadas ou através de movimentos dessa mesa. E ele disse que tudo isso era uma balela. E que se ele fosse para lá, ele ia fazer todos passarem ridículo, porque ele ia chegar lá como professor racional, fora do misticismo, né? E ia dizer onde estavam as falhas, onde estavam os erros, onde estava a marmota, as maracutaias. E quando ele chegou lá, ele se surpreendeu. Os espíritos, inclusive, conseguiram responder perguntas que nem as pessoas que convidavam Kardec sabiam das respostas, a não ser ele mesmo.
Então ele viu que ali havia algo de inteligente. Isso é um olhar religioso? Não. Vocês viram a religião aparecer no Espiritismo em algum momento? Até agora? Não. Quando Kardec começou então a codificação, a primeira preocupação dele: vamos ter que usar metodologia científica. Sem metodologia científica, isso aqui vira conversa fiada. Vira mimimi. Então, como é que ele fez? Ele chegava no médico, fazia uma pergunta: o que é Deus? Pergunta número 1 no Livro dos Espíritos. O que é Deus? O médico respondia e ele anotava. Naquela época não tinha WhatsApp nem celular, né? Há 160 anos atrás. Ele pegava um trem e ia para outra cidade. Você é médico? Sou. Concentra aqui, concentra. Aí evocava o espírito que tinha vindo nessa. O mesmo espírito. E fazia a mesma pergunta. O que é Deus? Anotava. E fazia 3, 4 vezes isso. Quando a pergunta era a mesma, ou praticamente a mesma, ele anotava. Que não era praticamente a mesma, ele descartava. Ou se havia muito dissuante, ele descartava. Isso é metodologia científica. O Espiritismo não nasceu como religião. O Espiritismo nasceu como ciência. Quem aqui já foi em algum centro espírita no Brasil? Ótimo. Pode baixar a mão. Beleza. Levante a mão de novo. Quem, nesse centro espírita que você visitou, lá tinha algum tipo de processo científico, de estudo científico, ou de mediunidade, ou de efeitos físicos, ou algum estudo científico. Mão para cima. 1, 2, 3, 4. Se o Espiritismo é doutrina, cadê a ciência? Deixa eu contar um dado para você, chega a dar uma dor no coração. O maior médico que já viveu no mundo, o maior médium que já viveu nesse planeta, que já botou os pés aqui, chamado Chico Xavier. Não, Roberto, o maior médium do mundo era Jesus. Jesus não era médium, viu? Por favor. Você acha o quê? Que Jesus recebia o Dr. Fritz para curar os outros? Não faz nenhum sentido, faz? E o que não faz sentido não serve para o Espiritismo, concorda? Porque o Espiritismo é uma ciência. A ciência aceita o que não faz sentido? Adianta o povo da terra plana morrer da entrevista? Não adianta. Não vai mudar a ciência. A ciência nunca vai acatar o que é loucura. Eles só acatam aquilo que faz sentido. Ok? Então vamos lá. Estava falando o quê? Chico Xavier. O maior médico que o mundo já viu. 92 anos de idade, esse homem viveu no nosso país, né? No Brasil. De 1910, quando ele nasceu, até 2002, quando ele desencarnou no dia que o Brasil foi pentacampeão. 92 anos. 75 deles dedicados à mediunidade. Ele começou aos 17. Vou repetir. 75 anos de trabalho mediúnico. Aí eu pergunto a vocês, cadê os experimentos científicos feitos em Chico Xavier? Quais foram? Eu vou repetir. O maior médico que existiu no mundo viveu no maior país espírita do mundo. E durante 75 anos ele estava lá. E os babacas do movimento espírita conviveram com esse cara. 75 anos não fizeram uma pesquisa científica com ele. Nenhuma, não existe. Só tem uma pesquisa feita com Chico Xavier. Aqui nos Estados Unidos, 15 dias que ele veio para cá. E até hoje ninguém tem acesso a essa pesquisa, porque foi a NASA que orientou e ninguém sabe o que aconteceu. E nós vimos com um cara, 75 anos no limbo. E não tem uma pesquisa em torno dele. Você acha que ele tinha se negado? Não. Claro que não. Gente, nenhum médium pode negar se o que ele faz é verdade para ele. Porque nenhum médium que age com a verdade pode garantir fenômeno mediúnico. Nem mesmo ele, Chico Xavier. Então, cadê a ciência dessa doutrina? Sumiu. Foi enterrada junto com Allan Kardec, praticamente. Tem alguns pesquisadores? Tem, gente, mas não tem voz. Os pesquisadores espíritas não são chamados para congresso.
Já percebeu isso? Quem é chamado para congresso? Quem fala de Jesus. Falar de Jesus é errado? Claro que não. A gente vai já ver que não. Mas é só Jesus que representa a doutrina espírita? A doutrina espírita foi chamada de terceira revelação, não foi? Vocês estão vendo mal-estar que eu estou causando em vocês? Pronto. A doutrina espírita foi chamada de terceira revelação, não é? A primeira foi quem? Moisés. A segunda foi Jesus. Espera aí. Se Jesus disse tudo, a gente não precisa de doutrina espírita. Não, mas a gente precisa da doutrina espírita. Quando? Eu pergunto, não é porque Jesus tinha ciência? Galileu Galilei, aquele astrônomo italiano, que viveu quase 15 séculos depois do Cristo, tentou falar que a Terra girava em torno do Sol, alguma coisa assim, quase foi morto, teve que voltar atrás, porque a Inquisição ia, ó. Você acha que tinha como a doutrina espírita surgir numa época dessa? Claro que não. Onde é que a doutrina espírita surgiu? No século XIX, quando já havia tido a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, na mão de um cientista. Não na mão de um teólogo, não na mão de um padre, não na mão de alguém que lidava a coisa como religião. Porque a base da doutrina é a ciência. E isso não tinha na época do Cristo. Jesus não podia ter falado de comunicações mediúnicas e mediunidade. Porque as pessoas não entenderam. Então, a ciência foi a base do espiritismo. A primeira. Mas aí o que aconteceu? Quando os espíritos começaram a ser consultados, a ciência foi o método que Kardec usou para descobrir o que era o espiritismo. Gente, eu estou aqui dizendo para você o que é que a doutrina que você diz pertencer significa. Deu para entender? Então, Kardec foi, com o método científico, começar a dizer assim, agora vamos fazer o seguinte, vamos, como eu disse, né? Vamos usar 2 médios, vamos usar um lápis, vamos botar um papel dentro do coisa, a escrita direta, vamos fazer teste de médium, vamos testar médium, vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, vamos fazer tudo isso, tá? Para a gente conversar com os espíritos de forma mais óbvia. Esse negócio de pancada não dá certo. Porque a gente pergunta uma coisa, a resposta tem que ser sim ou não. É uma pancada para sim, 2 pancadas para não. Era isso? Uma pancada para sim, 2 pancadas para não. É, uma pancada para sim, 2 pancadas para não. Tu já pensou? Como é que pergunta o nome do espírito? Você pega uma lista de telefone que está lendo? Papá, papá, papá. E na hora que achar o nome da Bíblia, pá. E o sobrenome? Aí começa tudo de novo. Então, era muito arcaico o método. Aí ele foi aprimorando o método até chegar na psicografia. Na psicografia, ele teve acesso à pergunta direta, o que é Deus? Aí os espíritos respondiam. Na psicografia. A psicografia foi criação de Kardec. Começou com um lápisinho dentro de uma cesta de palha, depois passou para uma prancheta, que tinha uma rodinha assim, e por último pegou a caneta e tirou da prancheta e botou na mão do médico. Nasceu a psicografia. Criação do Sr. Allan Kardec. Aí Allan Kardec, quando começou a conversar com os espíritos, notou o seguinte: por trás das respostas dos espíritos havia uma fortíssima o quê? Filosofia. Os espíritos começaram a trazer uma ética, uma conduta, uma coisa que era estranha até. Como processo de desencarne, processos de mediunidade, processos de dor e sofrimento. Por que é que o médium... O Kardec fazia muito essa pergunta na Revista Espírita de 1800 e... 2 anos de desencarnar. 67. Agora não sei se foi 67. Foi 67. 67 de janeiro, ele pergunta assim para os espíritos: por que o médium de cura tal atuou nessa pessoa, nessa pessoa, nessa pessoa? Todas elas ficaram boas, mas essa aqui não. Aí os espíritos responderam: porque essa aqui não está fazendo esforço para se melhorar. Opa, a cura depende de quê? Da nossa reforma moral. Sem ela, a cura não é permanente, ela é só provisória. Então os espíritos não curam. Os espíritos dão apenas moratória na sua dor. Se a dor vai embora permanentemente, depende muito mais de você do que dos espíritos. Faz sentido? Sim. Olha o tanto de aprendizado em meia página de Revista Espírita. Então, a filosofia que surgiu a partir daí foi gigantesca. E Kardec aqui continuava afirmando:
Eu não vou ser fundador de uma nova religião. Ele continuava batendo o pé. Não vou fundar uma nova religião. Não vou. A doutrina espírita não será religião. Ele afirmava isso. Aí dessa filosofia, dessas respostas que os espíritos deram, ele criou então o primeiro livro. É o nome do primeiro livro de Kardec? Livro dos Espíritos. Ok? Quantas perguntas tem? A primeira edição. O que ele lançou em 1857? 500 e pouquíssimas. 508 ou 512, alguma coisa assim. Poucos espíritas sabem disso. Que a primeira edição do Livro dos Espíritos só tinha 500 e poucas perguntas. Roberto, é importante saber isso? Eu acho. Vou já explicar por quê. Kardec, conversando com os espíritos, percebeu. A filosofia lançou o primeiro livro. Primeiro livro? Livro dos Espíritos. Aí veio o segundo. Porque Kardec, como ele era cientista, e o método era científico, qual é a ferramenta do método de comunicação espiritual? A ferramenta usada? Os médiuns, a mediunidade. Tu tá vendo que tudo faz parte de uma lógica? Aí ele disse assim, não, agora chegou a hora então de escrever um livro para falar sobre os médiuns. Vê o segundo livro que se chama... Não, o nome do livro não é esse. Manual de Evocação. Guia dos Médiuns e dos Evocadores. O nome do livro é esse. Manual prático de mediunidade e de evocações. Por quê? Porque numa parte do movimento espírita é proibido falar em evocação. Por quê? Porque Chico Xavier uma vez disse assim, ó, o telefone só toca de lá para cá. Aí quem queria manipular essa informação disse assim, ó, a gente nunca pode chamar os espíritos. Contradizendo Allan Kardec. Inclusive no livro dos médiuns, tem um capítulo inteiro dizendo assim, ó, das evocações. Gente, vocês seguem esse povo ou seguem Kardec? Isso é uma boa pergunta para quem diz ser espírita. Faça aí essa reflexão. Estou pedindo para você me responder, não responda para você. Você está feliz em seguir esse povo? Porque esse povo não está falando de acordo com o que o codificador colocou, não. Aí, a evocação é proibida porque Chico Xavier disse isso. Chico Xavier disse o seguinte, ele nunca falou isso dessa forma. Ele disse o seguinte, eu como médium posso até chamar os espíritos, mas eu não posso garantir que eles vão responder. Porque o telefone toca de lá para cá. Isto é, eu posso morrer de ligar para o Carlinhos e o Carlinhos não me atender. Uma hora o telefone vai tocar de lá para cá. Aí eu atendo o Carlinhos, porque eu estou querendo falar com ele. O interesse é meu. Faz sentido? Aí os caras vão lá e perturbam. Chico, você acha o quê? Que numa sessão de psicografia, de cartas consoladoras, tem um monte de mãe ali chorando que perdeu o filho. Ele não está na cabeça dele, como médium, evocando o filho dessas mães? Sério? Ou você acha que a espiritualidade fica ali ao redor e vê uns espíritos passando e diz assim, vem cá, você é alguém que você perdeu alguma mãe? Vocês desencarnaram há pouco tempo, deixou a mãe sofrendo. Veja ali se a mãe de vocês estão ali. Se tiver, tá vendo aquele médium ali? Vai lá escrever. Escreve aí qualquer trem. Que é mineiro, né? Vocês acham que é assim uma sessão de mediúnica? O bastidor da sessão mediúnica é desse jeito, essa desorganização toda? É claro que não. Os espíritos são convocados a se comunicarem muito antes da reunião começar. Mas Kardec percebeu algo quando ele estava escrevendo o Livro dos Médiuns. Essa coisa da moralidade, principalmente na mediunidade, é muito necessária. Um médium que não tem boa moral, é melhor nem ser médium. Perca a sua encarnação e não seja médium, do que seja um médium que deturpe a mediunidade. Por favor, desista da mediunidade, mas não faça mau uso dela. Não dirija, se você dirige de vez em quando bêbado. Porque você vai causar um acidente, vai perturbar a sua vida dos outros. Mediunidade é um instrumento, é melhor você não usar se você não estiver preparado para ele. Então, ciência e filosofia. Também não uso o que eu falei como desculpa para não estudar a mediunidade. Não use como desculpa o que eu falei para você parar de beber. Para você nunca mais parar de beber. Não faz sentido. Então vamos lá. Ciência e filosofia. Kardec percebeu que em tudo que os espíritos respondiam havia uma consequência moral. Então ele, a primeira coisa que fez, reescreveu o livro dos espíritos.
Por que eu digo reescreveu? Porque se a primeira edição tem 500 e poucas perguntas, e a segunda tem mais de 1000, não pode ser só não é só um pequeno arranjo, é? Não, o livro dobrou de tamanho praticamente. Concorda? Ok. Aí numa pergunta 625, o número, presta atenção no número da pergunta, 625. A pergunta 625, ela estava num livro que só tinha 500 perguntas? Não. Concordo com vocês. Tudo faz sentido, né? Aí na pergunta 625, finalmente ele toca no assunto. Quem é o exemplo maior que a humanidade precisa ter para seguir o caminho? Aí a resposta é Jesus. Nessa hora o Espiritismo passou a ser o quê? Cristão. Se ele tivesse respondido Buda, todos nós seríamos budistas, espíritas. Se ele tivesse respondido Maomé, seríamos islâmicos. Mas ele respondeu Jesus. Como ele respondeu Jesus, o Espiritismo passou a ser cristão. Como passou a ser cristão, ele passou a ter uma identidade religiosa. Aí não teve jeito. Olha, se o espírito mais evoluído, que é o modelo e guia da humanidade, chamava Jesus e tem um livro que fala sobre a vida dele chamado Novo Testamento, o jeito que tem agora é a gente tratar de que questões? Das questões morais, das questões religiosas. Vocês estão entendendo aonde a religião entrou no espiritismo? No último assento do avião. Faz sentido essa análise cronológica? Faz, né? Aí Kardec colocou nesse livro o quê? A parte moral. Aí sim você tem, então, uma doutrina. Então, por favor, quando você vê alguém, pode ser famoso, pode ser palestrante, que já deu palestra até no inferno, mas se ele falar que espiritismo é religião, não acredite, porque não é. Espiritismo é uma doutrina. Quando você afirma que o espiritismo é religião, você está reduzindo o espiritismo a uma pequena parte do espiritismo. Ok? Tá. Vamos tentar entender esse mesmo gráfico de um jeito um pouco diferente. Uma pirâmide. Olha lá, ó. A doutrina espírita está sob uma base fundamentada em 3 partes. Ciência, religião e filosofia. Vamos entender cada um desses. O que é a filosofia? Não existe uma definição para a filosofia única, tá? Os próprios filósofos vão criando novas teorias, com novos conceitos do que é filosofia. No fundo, filosofia é um amor ao saber. É também a busca do conhecimento, mas que justificado racionalmente. Por exemplo, se você pega aquele mito da caverna de Platão. É Platão, né? O mito da caverna. Se você pega aquele mito da caverna e tenta entender a parte filosófica do mito da caverna, é uma metáfora, obviamente, mas dentro da metáfora é verdade. A verdade está lá. Existe uma justificativa racional. São as nossas sombras, a projeção que a gente faz das coisas da nossa vida. É o mundo que a gente vive, que é um mundo de imagens, é um mundo de aparências, não é um mundo concreto. O mundo concreto é um mundo espiritual. Então, a gente vive nessa tentativa de tentar entender filosofia. E a filosofia, no caso a de Sócrates, de Platão, se viram de base para a doutrina espírita. Principalmente na parte religiosa. Não sei se vocês sabem disso, mas tanto Sócrates quanto Platão foram influenciadores do pensamento de Kardec. Tanto é que no Evangelho se no Espiritismo. Sabe o Evangelho, que é aquele livro que a gente mais lê? Tem uma passagem lá que diz assim, ó, resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. Você sabia disso que está no Evangelho? Quem não sabia disso, que está no Evangelho? Tá vendo? Vocês estão abrindo o Evangelho assim, ó. Introdução. Está na introdução. Vocês estão abrindo o Evangelho assim, ó. Vixe, eu tenho que perdoar. Aí fecha. Vixe, eu tenho que ser indulgente. Aí fecha. Né? Vixe, bem-aventurado os aflitos. Ah, esse aqui sou eu. Então você está abrindo o Evangelho. Ótimo, é uma forma de estudo que funciona muito bem. Até mesmo porque o Evangelho é um guia. Às vezes os Espíritos nos intuem certas passagens. Porque a gente precisa aprender certas coisas. Não à toa, às vezes você abre e parece que o Evangelho está viciado, né? Porque a Bíblia sempre é a mesma coisa. Então é porque você ainda não aprendeu, querido. Né? Vocês estão insistindo um pouco mais para ver se esse negócio anda do seu lado. Então vamos lá. Olha o que é a ciência. É o conhecimento obtido pela observação e pesquisa com metodologia pré-definida. Então, só existe ciência com metodologia. Eu vou fazer aqui um experimento científico. Ó.
Eu faço alguns durante alguns cursos. Curso de magnetismo, por exemplo, a gente faz um experimento. Rapaz, é a melhor coisa do mundo você botar ciência no curso de magnetismo, sabe o que é? Porque a ciência tem resultados, palpáveis, resultados e produzidos de forma correta, dentro da metodologia correta, são confiáveis. E não sou eu que estou dizendo, é você que está vendo os resultados. Deu para entender? Então tem uma parte do curso de magnetismo que eu faço um processo científico com as pessoas. Muita gente diz para mim muita gente que fez o curso disse para mim o seguinte: Roberto, é incrível, essa parte foi a parte mais importante para mim, porque eu não tinha fé no processo. Eu não tinha fé no magnetismo. Não acreditava. Até tu fazer aquela experiência. Aí eu vi, cara, não tem como contestar, meu irmão. Que é massa o negócio, sabe? E aí, só deixar vocês com vontade. Entendeu? Então, as coisas que eu faço, a gente incentiva a presença da ciência. Por exemplo, nesse momento, não hoje, né? Mas atualmente a gente está passando por um processo científico junto com médicos lá na Holanda. Já tivemos com eles dois momentos, a noite inteira, o Dr. Fritz fica com ele 3, 4, 5 horas, fazendo cirurgia espiritual, explicando a cirurgia, explicando mecanismos, fazendo cirurgia neles, nos médicos, né? E a gente está levando, a gente já tinha feito isso na Bélgica também, estamos levando isso agora para os médicos, também para a Dinamarca, talvez dê certo, não sabemos ainda. E tem uma médica que é amiga do Dr. Fritz, que segura a bandeja dele lá na França. Ela é cirurgiã. E ela é de Barcelona e mora em Barcelona. E a gente vai fazer o trabalho em Barcelona no YouTube, e ela quer também um dia com os colegas dela, os médicos, o Dr. Fritz, explorar. Cara, tem essas coisas. Se a gente não aproximar o espiritismo da ciência, a gente vai ficar sempre nesse joguinho de assim, eu sei de algo que você não sabe. E o cientista assim, fica com o que você sabe que eu não preciso. Fica nessa agonia. Ao invés de assim, cara, vamos sentar aqui nós dois. Botar a ciência e a espiritualidade junto. Melhora os resultados? Porque se melhorar, é bom para o teu paciente, é bom para ti, é bom para mim. Não faz mais sentido, não. Eu acho. A ciência também pode ser uma busca da verdade pela razão, né? Então, se confunde os conceitos, né? Confunde um pouco, porque a filosofia... Dentro da ciência tem muita filosofia. E na religião estão as leis morais, né? Então isso aqui é a doutrina espírita. Isso aqui, gente, isso é a doutrina espírita, tá? A doutrina espírita não é religião. A doutrina espírita é isso aqui, ó. A junção de tudo isso. Eu vou falar agora uma coisinha por fora. Abrir um parênteses. É óbvio que eu acho que isso aqui é a parte mais importante da doutrina. Essa é minha opinião pessoal. Kardec nunca disse isso, viu? É a opinião do Roberto. Por que é a coisa mais importante? Porque aqui estão os nossos grandes desafios. O problema é que se a sua fé estiver baseada só em transformação moral, sem a solidez da filosofia e da ciência, no espiritismo você vai se perder. E eu já vi isso acontecer muito. Você vai se desestimular, você vai perder você vai embora, você vai... Entendeu? Isso acontece muito, muito, muito. Porque o espiritismo é doutrina. Bom, o quadro, esse você já conhece. Ciência, filosofia e religião. Agora deixa eu colocar a coisa de uma forma mais cronológica. 57, que livro foi? Livro dos Espíritos. Esse aqui que Kardec lançou ai meu Deus, esqueci o nome do lugar. Tive lá. Cara, você tem noção que eu chorava. Parecia uma criança. Eu estive num local onde Kardec esteve parado, com os livros dele, que era uma banquinha pequenininha. Amigo meu teve a foto da época, muito antiga, galeria, meu Deus, que era lá nesse mesmo local, que Kardec fundou o primeiro centro espírita do mundo, que foi a Sociedade Espírita de Paris, a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Foi nesse local, na sala 12. É pertinho desse local onde fez o lançamento do Livro dos Espíritos. Dá para anda assim 100 metros. E esse meu amigo, ele é historiador, então ele é muito cri-cri. Ele é espírita e é historiador e é francês, imagina. Aí ele é muito cri-cri, tinha umas fotos antigas, ele tinha mostrado para mim, Roberto, ele estava aqui, nesse local aqui. Aí ele me mostrou, era uma coluna, tinha uma coluna e ele estava sendo do lado com uma banquinha. Conversando, e dialogando, e entregando e vendendo o Livro dos Espíritos. Quando foi lançado em 1857. Esse ainda era aquele de 500 perguntas. Tá? Se você procurar Livro dos Espíritos, primeira edição. Gente, internet hoje transforma qualquer palestrante em mentiroso. Assim, ó. Concorda?
Pronto, você está aí, todo mundo tem celular, fica à vontade para usar. Bota assim, ó, Livro dos Espíritos, primeira edição. Quantas perguntas tinha? Oh, o palestrante é mentiroso. Viu? Agora tem a coragem de dizer a verdade. Diga assim, não, Carol, seu palestrante está mentindo, viu? É bom dizer. Então, 57. Segundo o Livro dos Médios, porque ele queria entender o mecanismo da comunicação que ele obteve a filosofia dos espíritos. Então, esse livro aqui é muito mais científico do que os outros. Esse aqui é mais filosófico, esse aqui é mais científico. Ok? Então, como consequência, surgiu, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, depois de Kardec estudar o Novo Testamento. Agora tem uma coisa que eu preciso dizer a vocês, e talvez vocês não tenham se dado conta ainda. O Evangelho segundo o Espiritismo não é o Novo Testamento. Ele foi retirada pequenas partes do Novo Testamento para ser usada na compilação desse Evangelho. Por isso que o nome do Evangelho é segundo o Espiritismo. Não é o Evangelho segundo a Bíblia. Porque o Evangelho segundo a Bíblia, o Evangelho que fala da vida de Jesus, que é o Novo Testamento, tem um monte de coisa que não tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Concorda? Por exemplo, vá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo e procure lá a crucificação de Jesus. Quantas chibatadas ele levou? Quantas vezes ele caiu na Via Crucis? Quem limpou a testa dele? Quantas vezes deram água para ele beber? Maria era virgem ou não era? Estou perguntando. Olha aí no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem essa resposta? Não. Por quê? Não importa. Porque não importa. Se você é espírita, essas respostas a essas perguntas que eu fiz não fazem a menor importância. Não tem importância nenhuma. Se os arqueólogos hoje descobrissem que Jesus, e o arqueólogo é ciência, não é arqueologia? A gente tem que respeitar sempre a ciência, sim ou não? Sim. Então, se os arqueólogos descobrirem que Jesus não morreu na cruz, mas morreu de uma topada ou do infarto do coração, é nossa obrigação como espírita não mudar nada. Porque para nós isso não importa. O que importa é o que ele ensinou, o que ele falou. O que importa é a boa nova. O que importa é o que está no nosso Evangelho. Porque segundo o Espiritismo, lá não tem nada dos rituais, das dores. Gente, quer saber? Os próprios evangelistas se contradizem pra caramba. Não sei se vocês sabem disso. São 4 evangélicos, segundo o Vaticano, né? Que são considerados aceitos. Os 4 evangelhos de 4 evangelistas, 4 escritores diferentes contando a mesma história. Eles destoam tanto um do outro que, só para você ter ideia, teve um dos evangelistas disse que Cristo, as últimas palavras de Jesus a morrer foi: Deus, por que me abandonaste? Aí acho que a mão de Deus lá de cima assim, botou uma chupeta na boca de Jesus, para ele parar de chorar. Que uma pessoa que passou pelo que ele passou, que tinha a fé que ele tinha, a certeza em Deus que ele tinha, ficar com esse papinho na hora de morrer. Até Joana d'Arc deu um show na hora de morrer. Que dirá Jesus? É diminuir demais, é humanizar demais Jesus. Desculpa, mas Jesus não é fora da curva, gente. Jesus não é na nossa medição, na nossa escala, não, viu? Jesus estava no outro patamar. Aí o outro evangelista disse assim: Deus perdoai porque eles não sabem o que fazem. Aí morreu. Esse aí faz mais sentido. Teve um outro evangelista que não disse nada. Morreu sem dizer nada. Qual dos 3 tem razão? Importa? Importa para quem é espírita quais são as últimas palavras de Jesus? Não, mas importa o que ele pregou no Monte das Oliveiras. Importa o que ele pregou na beira dos lagos. Importa as curas que ele fez. Isso importa. Porque nos traz um retrato moral que a gente precisa para construir. É o nosso. Deu para entender? Okay. E agora eu vou tocar num assunto que é um pouco desconfortável para a maioria. Porque o Brasil mudou esse livro. No Brasil, não é muito o Evangelho segundo o Espiritismo. No Brasil, na verdade, o que o pessoal mais faz lá nas casas espíritas é o Espiritismo segundo o Evangelho.
É um espiritismo que só se reza. Eu vou repetir. Se o evangelho fosse maior do que o espiritismo, o nome desse livro não seria esse. Concorda? Seria esse. Mas é todo mundo que faz isso? Não, claro que não. Claro que não. É porque existem dois conceitos relacionados ao... existe uma coisa chamada espiritismo, que é o que eu estou tentando trazer para vocês. E existe uma coisa chamada movimento espírita, que é uma galera que se junta para dizer como é que tem que ser o espiritismo. Quer uma sugestão minha? Se você tiver dúvidas sobre o espiritismo, leia Kardec, que é o que eu fiz. E é fácil fazer isso, porque os livros estão lá. Concorda? Então, não é todo mundo. O problema é que a grande massa gosta disso aqui. De fazer espiritismo de acordo com o evangelho. Tem alguns centros espíritas no Brasil, que não sei se vocês sabem disso, mas como eu viajo muito e ando muito local diferente, principalmente no interior dos estados, alguns centros espíritas parecem igrejas. Só se fala em evangelho, só se fala em evangelho, só se fala em evangelho, só se fala... Gente, eu repito. Vou repetir o que eu já falei nessa palestra. Qual é a parte mais importante do espiritismo, na minha opinião? As leis morais. Elas estão inseridas em qual livro? O Evangelho no Espiritismo, não é não? Então, na minha opinião, concluindo a minha opinião, esse aqui é o livro mais importante de todos. Na minha opinião. Mas não na opinião de Kardec, viu? Estou dizendo na minha. Mas é o único. Esse é o problema. O Espiritismo hoje é uma religião no Brasil. Não, repito, não para a maioria. Não, perdão, não para todos. Existem as exceções. O quarto livro foi o Céu e o Inferno, né? E a Gênese. Esse livro, a Gênese, eu gosto, adoro ele, estudo bastante, porque como eu sou médico cura, e é o livro que mais fala sobre cura. Esse livro tem algum distoante aí, porque quando Kardec morreu, ele tinha lançado... Kardec morreu no ano seguinte ao lançamento da Gênese. Ele morreu em 1869. Quando ele desencarnou, esse livro só tinha sido lançado 4 edições. 3 edições, se não me engano. Não sei, nem tenho certeza, acho que 4. E o que aconteceu? Esses 4 livros foram tirados de circulação. As 4 edições foram tiradas de circulação. E tudo que a gente conhece sobre a Gênese vem da 5ª edição, que foi feita depois da morte de Kardec. E algumas pessoas na França, alguns historiadores e pesquisadores brasileiros, conseguiram um livro antigo. E ao comparar, acharam 168 deturpações do livro. Galera, essa galera aí não respeita nem Kardec. Viu? Eu mesmo fiz uma denúncia aqui, há 4 anos atrás, estava em Orlando. Essa denúncia começou porque eu tinha vindo para o Wisconsin, aqui em Milwaukee, eu estava em Milwaukee, fazendo uma palestra só para americano. Na época eu nem falava inglês, tinha uma amiga minha traduzindo. Aí eu falei, aí a gente tinha a codificação inteira em livros, em inglês e português. Aí eu pedi para ela assim, pega o livro de inglês, do livro dos médiuns, abre no capítulo tal, na página tal, não sei o que, e lê. Aí ela leu. Quando ela leu, eu já sabia um pouco de inglês, eu disse assim, peraí, tu esqueceu de uma frase. Não, esqueci não, pois lê de novo. Ela leu de novo. Aí ela esqueceu e tal. Mulher, tu esqueceu uma frase assim, me dá esse livro aí. Quando eu olhei o livro em inglês, não tinha frase. Aí eu, não é possível, eu abri tradução, Federação Espírita Brasileira. Ah, tá explicado. Botei o livro de lado, peguei o meu livro em português, pedi para ela traduzir e ler ao mesmo tempo. Eu passei 1 ano estudando isso que eu vi nesse dia. 1 ano, porque eu fiquei com vergonha. Mandei a pessoa ler o mesmo texto 3 vezes. Aí eu fui fazer uma pesquisa. Essa frase tinha sido retirada do livro da tradução em inglês pela Federação, mas não é só a Federação que traduziu o livro dos médiuns para inglês. E aí na tradução para inglês de outro, que não é da Federação, tá lá a frase. Aí eu fui no Brasil e peguei 9 traduções brasileiras, porque no Brasil tem muitas traduções diferentes, né? No Brasil é mais difícil manipular, né? Aí eu fui na própria tradução da Federação e estava lá a frase. Porque eles não vão mudar em português, né? Fica muito à vista. Sabe como é que é a frase que Clóvis Nunes da Bahia diz? E eu repito sempre que eu posso. Tradutores traidores. Até a obra de Kardec eles fazem. Fizeram isso com Chico Xavier Arrudo.
É tão difícil você ler Chico Xavier e conseguir identificar as pessoas, porque se perde. Lê o Nosso Lar 100 vezes e descubra historicamente quem foi André Luiz. Você nunca vai saber. Porque as informações tudo se contradizem. Os historiadores espíritas brasileiros foram à Federação Espírita Brasileira e pediram os originais para poder dar uma olhada, para ver se na hora que eles foram transformar de papel escrito, né, psicografado, para o texto, não tinha havido alguma mudança, sei lá. A Federação mandou uma carta dizendo que tinham sido queimados os originais. É desse povo aí quem está falando. Cadê o bicho? Por isso que quando você lê, a gente... Entendeu o que vocês têm que se preocupar? Também? Para ser espírita tem que se preocupar. Pergunta? Eu só quero fazer um comentário sobre isso que você acabou de falar. Eu e minha filha, a gente está lendo o Nosso Lar, juntas. O dela é inglês e o meu português. E a gente vê coisas diferentes. Acabamos de falar aqui. Adivinha que pertence aos direitos autorais? A gente conversa sobre o livro que ela entendeu, a gente lê junto, conversa, e no dela não tem, o meu tem. Você sabe que em 1969, você não era nem nascida, em 1969, Chico Xavier foi convidado por editoras americanas, lá em Uberaba, para traduzir todos os livros da série de André Luiz e mais alguns outros de Emmanuel. E esses livros iam ser traduzidos para o inglês, ia ser vendidos, ia fazer lançamento de livro aqui e talvez até converter em filmes. Aqui. Sabe o que eles disseram? Aí o Chico falou, na hora, escreveu uma carta e mandou para a federação. Ó, o livro pertence à Federação Espírita Brasileira. Vá lá, né? Vão lá e tal. Eles disseram que não. Aí, diante da negativa, os editores perguntaram por que não. Não, que a tradução, que não sei o quê. Não tem problema não. Vocês contratam os tradutores. A gente paga os tradutores. A gente paga os revisores e vocês avaliam se o livro está bom ou não. E aí vocês liberam o texto para nós e a gente imprime. Não. Chico Xavier quase teve um infarto. Eu não estou exagerando. Ele bateu no hospital. Chico Xavier. Quando ele saiu do hospital, perguntaram a ele o que ele achava da febre. A resposta dele foi ótima. A febre me dá febre. Com toda a gentileza dele, ainda saiu essa. Porque, cara... Aí o Emmanuel fez um comentário. O Emmanuel, que é o guia espiritual de Chico, fez um comentário na época seguinte. A Federação Espírita Brasileira acabou de atrasar o espiritismo na América, aqui nos Estados Unidos, em 100 anos. 100 anos. Comentário de Emmanuel. De onde ele tirou isso número, eu não sei. Até a vida de um outro médico, né? Essa história tem na internet. Procure, não acredite em mim, não. Gente, não acredite em palestrante, não, os palestrantes são muito mentirosos. Ó, eu digo sempre, não confie nem em palestrante, nem confie em médium, eu sou os dois. Então, não confie, vá averiguar. Vá averiguar o que eu falo. Olha o que ela falou aí do Nosso Lar. Essa eu não sabia, é mais um que eu vou botar no meu... Então, vamos lá. Ciência, filosofia e religião. Você tem que imaginar isso aqui, ó. A religião eu botei até maior para quê? O Vaticano e o Espírita não brigar comigo. Né? Então, a religião eu deixei até maior para você entender que ela é a parte mais importante. Porque nós estamos em busca de reforma moral. Então, a filosofia e as ciências são engrenagens da mesma máquina. Então, não dá, numa engrenagem como essa, que a ciência consiga se desenvolver dentro do espiritismo sem a filosofia se mexer. A filosofia, a religião também não consegue mover a máquina toda. Porque o espiritismo não é religião. E a filosofia é a mesma coisa, coitada. Aí o que acontece? Se a ciência gira num lado, numa direção, a filosofia tem que ter uma resposta na direção oposta, porque é uma engrenagem. A mesma oposta, entenda, que seja congruente. Tudo que você fala em espiritismo, na verdade, é até difícil separar, porque no livro dos Espíritos, que é um livro basicamente de filosofia, fala de religião e fala de ciência lá. O livro dos Médiuns, que é um livro mais focado na parte científica das comunicações, também fala bastante de religião. E também fala bastante de filosofia. Então, a gente separa aqui didaticamente, só para a gente poder entender melhor o conceito geral do espiritismo.
Aí a religião, né, que é uma das molas mais importantes desse conjunto. É assim que deve ser. Nós devemos olhar para o Espiritismo sempre com esse olhar, de que a gente precisa aprender pensando nas 3 coisas. Porque a nossa fé não é cega. E por isso, a gente tem que pensar filosoficamente e cientificamente. A gente precisa estudar filosofia, a gente precisa ouvir o Cortella, aquele Karnal, aquela galera lá, aqueles brasileiros que falam sobre, né, que vem quando soltam frases filosóficas, falam sobre pensamento. Tem que ouvir essas coisas. Tem que fazer nosso cérebro se acostumar em filosofar. Tem que ler esses caras da antiga aí, Immanuel Kant. Lê até aqueles que você não gosta. Porque aí você aprende o que não é bom. E aprender o que não é bom é maravilhoso. A gente ensina pelo exemplo e pelo contra-exemplo. Perguntas? Volto. A ciência e a religião seria a conduzir a filosofia condutora? Nossa, que profundo. Olha, eu não tenho condições. Não tenho. Para avaliar o que você falou, porque o que você falou vai dar uma profundidade muito grande. Hoje mesmo eu vou fazer algumas modificações. Não é nem modificação. Por exemplo, o Dr. Fritz me abriu um canal de pensamento que há muito tempo que eu não tinha pensado. Quando a gente fala em perdão, a gente pensa em quê? Religião. Mas por trás do perdão tem uma saúde. Porque eu até falo isso na terapia amor. Se você não perdoar, você pode desenvolver problema no chakra do plexo solar e desenvolver câncer no intestino. Fizeram essa pesquisa em Pernambuco. Aí eu sempre pensei que o perdão tinha a ver com ciência e religião, mas eu nunca tinha pensado do lado filosófico. Até um dia que o Dr. Fritz falou para mim o seguinte: Deus não perdoa. Quando ele falou isso, eu comecei a rezar. Por quê? Porque o nosso porto seguro é esse aqui, ó. Então eu comecei a rezar. Meu Deus, isso deve ser o espírito zombeteiro, faz uma coisa dessa. Eu juro que eu pensei isso. Aí depois ele terminou a frase: Deus não perdoa porque ama. E onde há amor não precisa de perdão. Essa frase mudou minha vida. Presta atenção. Onde há amor não existe, não precisa de perdão. Não é estranho você dizer que o perdão é dispensável? Roberto, é dispensável o perdão? Não, porque todo mundo tem que perdoar. Mas ele se torna dispensável quando existe o amor. Quer ver? Quer que eu dê Isso é um pensamento filosófico. Quer que eu dê um exemplo? Vamos lá. Quem é pai e mãe aí, levanta a mão. Eu sou pai de 3, então deixa eu levantar 3 vezes. Né? Pode baixar. Se um dia seu filho, já adulto, chegar para você e falar assim: pai, mãe, quero lhe pedir perdão. Pelo quê, meu filho? Pelas noites que você passou acordado comigo doente. Sério. Sério. Você guardava mágoa disso? Guardava? Você acha que tem alguma coisa a perdoar? Claro que não, porque existe amor. Onde o amor está presente, o perdão se torna dispensável. Isso é Então, a gente pode pensar no perdão como religião, como filosofia e como ciência. Entenderam como é importante? Roberto, eu nunca me motivei a perdoar ninguém até o dia que tu falou que a falta do perdão causa câncer. E eu, por medo, comecei a perdoar. Que bom. Importa a motivação da pessoa. Desde que ela faça, tá tudo certo. Se ela faça o bem, tá tudo certo. Eu vou fazer o bem para poder ter um bom lugar na espiritualidade. Perfeito. É isso que os espíritos dizem. Se você fizer o bem aqui, né? Claro, se você fizer o bem sem pretensões, sem querer nada em troca, é um bem ainda maior. Mas todo bem que se faz, a gente colhe lá na frente. Então faça o bem, mesmo que a motivação seja essa. É melhor que fazer o mal, né? Não? Então, é por aí. Mas a gente vai conversar junto essa sua pergunta ainda, viu? No que acredita quem é espírita? Quais são as crenças? Quais são as nossas crenças? Nós espíritas. Nós temos crenças, a gente acredita em algumas coisas. Você sabe quais são as crenças básicas de quem é espírita? Se você não acreditar em alguma dessas que eu botar aqui, sua presença no espiritismo vai ser muito dolorosa para você. Ontem eu dei uma palestra sobre Deus.
No Espiritismo, a gente acredita que Deus é único, é um só. E é por isso que Jesus foi lá para a Judéia. E não para Roma, que era o centro do poder, e não reencarnou na Grécia, que era o centro da inteligência, da filosofia. Ele foi para a Judéia, numa tribo, numa aldeia, um negócio bem pequenininho, porque era lá que viviam os judeus. E o povo judeu é monoteísta. Acredita em um Deus só. Era a única religião na época que acreditava no Deus só. Não era a única, mas era a única de expressão. Ok? Que acreditava num Deus só. Jesus. Se você não gosta dele, o Espiritismo não é para você. Porque ele é o nosso guia e modelo. De acordo com a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Entenderam como é bom conhecer o Kardec? Por que vocês seguem Jesus? Porque no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, já era a segunda parte, era a segunda edição. Você vai dizer uma informação nova. Era a segunda edição do Livro dos Espíritos. Kardec colocou mais perguntas e ele começou a entrar na questão religiosa, porque ele estava prestes a escrever o Evangelho com o Espiritismo. E ele queria saber que caminho seguir nesse Evangelho. Gente, fala a verdade. É a mesma coisa de uma hora atrás, se você fosse responder essa pergunta? Fala a verdade, era a mesma coisa, a mesma resposta? Por que ele segue Jesus? Porque é bonzinho, Jesus era bem bonzinho. O pessoal lá fora responde isso. Não, porque o bichinho morreu na cruz para salvar a gente. Peraí, morreu na cruz para salvar a gente? Jesus sofreu muito, ele morreu na cruz. Gente, morrer na cruz naquela época era normal. Normal assim, todo dia tinha. É que nem aqui na Europa, o povo ser decapitado ou ser enforcado. Era até um ato público, o pessoal ia para lá bater palma. Era uma festa. Queimar a gente na Inquisição. Aqui mesmo em Salem. Mataram um monte. Era tão comum, a crucificação, se eu não me engano, aí você tem o Google para isso, ela começou acho que uns 80 ou 100 anos antes de Jesus. Quer dizer, já fazia 100 anos que os romanos eram mestres na arte da crucificação. E aí, teve um dia lá em Jerusalém que eles mataram tanta gente. Tanta gente foi condenada à crucificação, que faltou cruz. Foi nessa época que eles criaram aquele método de quebrar os joelhos, porque a pessoa passava às vezes 2, 3 dias agonizando na cruz. Mas quando quebra os joelhos, ela morre em horas. Aí dá tempo de tirar e botar outro. Mas isso não é profético? Em um único dia, sim, em um único dia, lá em Jerusalém, mais de 1000 pessoas foram crucificadas. E a crucificação depois do Cristo continuou, porque era algo comum. Era tão comum que no dia que ele foi crucificado, tinha mais 2 com ele. E você quer transformar o ato da crucificação em si como algo... Por isso que para nós o Espírito não faz diferença nenhuma. Por isso que tudo não está no nosso Evangelho. Por isso que para nosso Evangelho não importa as profecias, porque nós não somos judeus. Nós somos espíritas. Ok? Estou só botando a gente no nosso canto. Para a gente também não querer entrar no canto dos outros, né? Razão e fé. As duas têm que caminhar junto. É razão e junto. CIA, né? Tem aquela loja. É razão com a fé. Together. Ok? Ah, não, mas eu sou espírita, só gosto de louvor. Meu filho, vá para a igreja evangélica. Você está se perdendo aqui, porque daqui a pouco a gente vai falar de coisas extremamente racionais e você vai ficar doidinho. A gente tem o nosso louvor também, a gente tem as nossas músicas, a gente tem as nossas, né? Aí o Carlinhos, Carlinhos é espírita muito antigo, né? Então, não sei se isso foi um elogio. Tão antigo que perdeu os cabelos, pronto. Agora, aí, a gente tava lá na cadeia e um dia eu ouvi ele cantando uma música espírita, eu comecei a cantar outra, no final das contas ele passou umas 2 horas cantando. E essa aqui tu conhece? E essa aqui tu conhece? Então, nós espíritos, nós também temos esse lado da alegria, do louvor. Gente, isso é normal. Não faz mal a ninguém, não. Desde que você não use isso como um ritual, porque dentro do espiritismo não existem rituais. O espiritismo não aceita rituais. Porque ritual vai contra a razão. Então, a fé é totalmente permitida. Mas desde que esteja atrelada à razão. O nosso espírito é imortal. Ok? Pense nisso.
Você é um espírito e vai continuar vivo, independente da morte. Ah, Roberto, significa então, se alguém da minha família morrer, eu não posso nem chorar? Não, meu filho, você pode não, você deve. Porque não tem coisa que machuca mais do que a saudade. Para de ser besta. Não fica esses espírita besta aí, não, nos velórios sorrindo, tocando violão. Não, você tem que estar chorando. Se for alguém que você ama, chore, porque o luto... Gente, estude um pouquinho de tanatologia. Para você vai entender a importância que tem o luto. O luto é uma despedida. Mesmo que temporária, porque a gente entende que a pessoa não morreu, mas o corpo que estava ali, que nos aquecia, que nos abraçava, que nos beijava, que nos... está ali. Aquele corpo representa alguma coisa importante para nós. E a gente precisa se despedir daquele corpo, não da pessoa. E deixa esse luto durar um tempo, porque isso é natural e é normal. Mesmo nós entendemos que o espírito é imortal. Os espíritos se comunicam, que é o que nós chamamos de mediunidade. Kardec tem uma frase que diz assim, ó, se os espíritos não se comunicassem, nós não saberíamos que eles existem. Faz sentido, né? Você tem certeza que existe extraterrestre? Estatisticamente deve ter, né? Porque é tanta estrela, tanto planeta, tanto sol, tanta galáxia, tanta coisa distante, um número absurdo. Deve ter. Mas certeza ninguém tem, porque eles nunca se comunicaram. Então a gente não sabe. Então, mas espírito a gente sabe, porque eles se comunicam. Ok? Reencarnação. Esse é o motivo da gente estar aqui. Cumprindo mais uma etapa da escola da vida. Que a vida na gente é uma só, viu? Cuidado com esse conceito. Os católicos falam isso às vezes, eu vejo que os espíritas batem de frente. Não é. Eles estão certos. A nossa vida é uma só. O que a gente tem muito é reencarnação. E cada uma dessa encarnação é a nossa história de vida. A nossa vida é o tempo que a gente passa encarnado, o tempo que a gente passa desencarnado e a somatória desse tempo. Isso é a nossa vida, a gente só tem uma. Porque se você pensar assim, eu tenho várias vidas, uma eu fui ruim, outra eu fui bom. Isso não existe. No processo evolutivo, quando você olha para trás, você só se vê ruim. E quanto mais para trás você olha, pior você é. E quanto mais regressão de vida passada você fizer, se prepare, vê a pia vai comer. Porque você vai se ver uma hora que você não vai nem se reconhecer. Porque o processo de reencarnação está atrelado ao processo de evolução. Quanto mais a gente reencarna, mais a gente evolui. Por bem ou por mal, a gente acaba sempre evoluindo. A evolução é uma constante na nossa história. Pluralidade dos mundos habitados, que eu falei antes, né? Claro que existem mundos habitados, a gente só não sabe se é uma vida espiritual, se é uma vida material, que tipo de matéria é. A gente não sabe nem o que tem no universo. Os cosmólogos, os astrólogos de hoje em dia, eles não conhecem nada praticamente do universo. Quanto mais eles descobrem, mais percebe que eles não sabem. Eles não sabem, por exemplo, que é uma energia que faz com que as galáxias acelerem. Eu não sei se vocês sabem, mas sabe uma explosão? Que foi o Big Bang? Tem uma hora que para de acelerar, faz sentido? Pois é, essa hora não aconteceu ainda, apesar dessa explosão ter acontecido há 14 bilhões de anos atrás. E o que faz os corpos continuarem acelerando? As galáxias continuarem acelerando? Energia escura. Por que chama escura? Porque ela é preta? Não. Porque ninguém sabe o que é. É escura porque é uma obscuridade a resposta. Total. Aí chama energia escura. E as galáxias, que nós conhecemos e vemos, só existem porque existe uma matéria que mantém elas unidas. Que não é só a gravidade, como a gente imaginava. É chamada matéria escura, porque a gente também não sabe o que ela é. E as duas juntas representam 90% de tudo que existe no universo. Conclusão, 90% de tudo que existe no universo, a gente não tem a menor ideia do que é. E os 10%? Então, por isso que eu não entro muito nesse assunto, porque dá pano para muita loucura. A galera viaja demais. Certo? É o que eu acho. Nós estamos em evolução constante e o tempo todo passando por provas, que é a forma que a gente tem de evoluir. Porque o nosso mundo é de provas e expiação, então a gente está o tempo todo evoluindo através das provas também. Nós temos o livre-arbítrio, concorda? Sim. Ok? Alguma coisa que eu falei até agora está estranha? Não. Não. Então nós espíritas, nós acreditamos em livre-arbítrio. Mas o que é o livre-arbítrio? Liberdade de escolher dentro de uma limitação. Um pássaro que está dentro da gaiola, tem 3 pauzinhos dentro da gaiola, ele tem o livre-arbítrio
de pular de um pauzinho para o outro, mas ele não tem o livre-arbítrio de voar para fora da gaiola. Deu para entender? Então, pronto. Esse livre-arbítrio, a gente tem que entender um pouco assim, porque existe uma limitação no livre-arbítrio. Isso aqui eu posso escolher, mas isso aqui eu não posso. Né? Eu posso escolher entre isso e isso, mas eu não posso escolher entre aquilo, porque o aquilo está totalmente fora da minha limitação. E quem gera essas limitações? A lei de causa e efeito. Porque a lei de causa e efeito diz assim, ó, tudo que está acontecendo com você é consequência do que você fez. Tudo que você fez lá atrás está virando efeito agora. E tudo que você fizer agora vai virar efeito amanhã, no futuro. Então tem gente que diz assim, Roberto, mas eu faço tanto bem, porque tanta coisa já acontece comigo. Então, pelo mesmo motivo que o agricultor joga a semente no chão, ele não espera que nasça no dia seguinte. A lei de causa e efeito precisa de tempo. E provavelmente o bem que a gente faz aqui vai nos trazer felicidade, sem dúvida. Na próxima encarnação. Ou na erraticidade. Vale a pena? Sim. Quando tu morrer, tu vai saber. Quando tu morrer, tu vai ver que vale. Porque vale. Porque isso aqui é um mundo... Gente, isso aqui é um mundo pontual. Quem, como eu tenho 47 anos. Vou fazer 48 agora em maio. No dia... Tô brincando. Quando a gente vai vivendo a vida, a gente percebe que o tempo passa muito rápido. Eu tenho 47 anos, mas parece que eu comecei há dias atrás. Esse trabalho aqui. Eu comecei com 20 anos de idade. Então, de alguma forma, a gente nota que falta, né, a nós uma boa percepção do tempo. Então, a gente começa a querer criar efeitos de causas que nós não conhecemos. Algumas delas estão em outras encarnações, dentro da nossa vida. E algumas delas estão nessa atual encarnação mesmo, só que a gente esqueceu. E aí a gente acha que tudo é da encarnação passada. Nem sempre é. Se você passar 40 anos fumando e tiver um enfisema pulmonar, você está falando que é da vida passada? Não faz sentido, faz? Provavelmente foi agora mesmo. Porque a causa e o efeito nem sempre é de encarnação a outra, às vezes na mesma. Entendeu? Então... E por último, determinismo reencarnatório. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa entender, que são as expiações. Existem coisas que a gente precisa passar. São dores que a gente plantou lá no passado, pela lei de causa e efeito, e tem que colher. Então essas expiações, elas são uma necessidade da gente pagar débitos. Aqui é de acumular créditos, principalmente, mas aqui é mais pagar débitos. Tá? Então, por exemplo, quem é médium? Geralmente, somente 99,99999,279% das vezes, quem é médium por expiações. Chamado médio de prova, né? Por que chama médio de prova? Porque a prova da mediunidade vem por conta de falhas que cometeu no passado. Aí ele vem com um corpo programado para ser médium, para poder pagar essas expiações aqui. Todos os médicos que você conhece, com exceção de Chico Xavier, estão nesse patamar. Todos, até os famosos, até esse aí que você pensou. Garanto a você. Eu nunca conheci um médium que não foi Chico Xavier. Eu nunca conheci um médium que foi um médium de sublimidade. O que é um médium de sublimidade? Ele é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que quando ele reencarna com mediunidade. Porque ele é uma pessoa desprendida, desmaterializada, ele é muito espiritual. Então, quando ele reencarna, ele tem uma potência mediúnica gigantesca. Se Bezerra de Menezes reencarnasse agora, ele provavelmente seria um médium de sublimidade. Pegaram? Uhum. Eu acho que Chico Xavier era assim, porque ele, muito novo, já mostrou claros sinais de altíssima moralidade. Desde novo, assim, com 4, 5 anos de idade. O nível de moralidade do Chico Xavier era muito alto. Até quando ele foi torturado pela tia... Perguntaram a ele como é que era a tia dele, assim, uma pessoa doente. Mas foi a única pessoa que me acolheu quando minha mãe morreu. Quer dizer, ele, apesar de toda a tortura que ele passou, ele ainda via nela uma pessoa boa. Ainda via bondade nela. Rapaz, é impressionante ter uma alma dessa. Com 5 anos de idade. Então é claro que a gente está falando ali de um espiritual grande. Já grande antes de reencarnar. Que é o que acontece com 0,000% dos médiuns.
Tá? A maioria dos médicos são gente ruim, que está reencarnando para deixar de ser ruim. Mas a maioria repete as ruindades. Então, cuidado com o médico, desconfie deles. Confie não. Acredite. E se for médico de efeito físico, aí é que você tem que desconfiar. E se for médico de cura, pelo amor de Deus, sai correndo. Eu sou o único médico que fala mal da mediunidade e sou o único palestrante que fala mal de palestra, né? Fora da caridade da salvação. Isso aqui é um lema do Espiritismo. Não é uma crença, acaba sendo, porque... Quer saber? Tudo que você aprendeu hoje, se não tornou você uma pessoa mais caridosa, foi uma grande bobagem. Porque no final das contas é isso que vale. Se você nunca lê Kardec na sua vida, mas fizer caridade, você já está salvo. E você é espírita. Peraí, Roberto, agora eu estou confundindo minha cabeça. Não é espírita quem leu Kardec? Não, nunca disse isso. Eu disse, se você quiser aprender sobre o espiritismo, vá na fonte. Se você quiser comer uma boa maçã, vá no pé de maçã. Então, se você quiser... Tem uma fonte, você não precisa de ninguém interpretando Kardec para você. Está lá a codificação. É o próprio, por exemplo, os umbandistas, eu tenho muitos amigos umbandistas, eles me falam muito isso. Roberto, para nós, não ter codificação é um problema. A gente não tem aonde recorrer. Quando você chega um pai de santo e pergunta uma coisa, diz, o outro pai de santo diz o oposto daquele. E os dois estão certos. Porque dentro do jeito que eles fazem, é o jeito que dá certo. Não tem uma codificação. Não tem uma linha, um alinhamento. Não tem nada. Eles vão, entendeu? Muitos amigos meus falam isso. E é por isso que religiões assim acabam sendo tão ritualísticas, uma necessidade tão forte de rituais, de crenças que não fazem sentido nenhum. Por exemplo, eu perguntei para ele, não, que agora eu vou raspar minha cabeça. Ele disse assim, peraí, raspar a cabeça não é coisa do candomblé? E o que tem a ver com Umbanda? Porque o candomblé veio da Europa, veio da África. A Umbanda nasceu no Brasil, em Niterói. É a única religião brasileira. Muita gente não sabe disso. E a religião da Umbanda, ela veio trazer à tona os ensinamentos ancestrais dos nossos ancestrais brasileiros. Índios e negros, que tinham sido escravizados e os índios que foram mortos. E essa galera tem algum conhecimento da natureza, conhecimento não sei o que. E eram esses conhecimentos que foram trazidos à tona na Umbanda. Assim eu entendo Umbanda. Aí ele diz assim, cara, mas não é não. Na prática eu vou ter que raspar a cabeça. E qual é a explicação para isso? Não tem. Não tem uma lógica. Mas tu vai fazer voo pela fé. Que tipo de fé é essa? É racional? Totalmente irracional. É cega. Já pensou? Uma religião dessa ótima pro carinho. Porque ele chega lá, né, já está preparado. Hoje eu estou pegando o pé dele, bichinho. Já está com saudade de mim, ele. Então, fora da caridade da salvação. Deixa eu ir rapidinho aqui para a minha conclusão, porque isso aqui eu vou fechar a nossa palestra, tá? Nosso tempo já está perto de encerrar. Quem já viu essa frase? Eu vou ler. A maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Mano, levanta a mão quem já viu essa frase. Ok. Então, vocês concordam que é uma frase bem divulgada dentro do movimento espírita. Não é isso? Sim ou não? Sim. Mulher, algum gente levantou a mão. É porque tu tá olhando para mim. Ela não. Essa frase tem alguns equívocos. Quais são? Não é caridade pelo Espiritismo, é caridade por nós mesmos. Eu acho que é caridade para com os outros, né? É a divulgação do Espiritismo. E aí? Ela não é a maior caridade, né? Acho que não é. Seria amar o próximo, se mesmo, respeitar Deus. Não é divulgar. Olha a sacada dele aqui, cara. Quem escreveu isso aqui esqueceu Jesus. Quer ver? Quantas palestras de Chico Xavier você assistiu? E eu não duvido que ele seja o espírita que mais influenciou você a ser espírita. Estou mentindo? Quantas palestras você assistiu dele? Quantos livros dele ele lhe deu autografado? Que lhe motivou a ser espírita. Essa frase, o primeiro erro dessa frase, uma mania desgraçada que os espíritas têm de acreditar em tudo que ouve.
A gente tem esta mania. O Clóvis Nunes diz uma frase, eu adoro essa frase, diz assim, ó, parece que está escrito assim na nossa testa, me engane, pelo amor de Deus. O Clóvis Nunes foi para uma palestra uma vez, um congresso com 2.000 pessoas, espírita, um grande médium, que obviamente eu não vou dizer o nome, foi convidado a fazer a prece final. E na prece final, um espírito de altíssima envergadura moral veio e fez uma prece linda. 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 A prece foi linda. E uma pessoa estava na plateia, já na época do celular, gravou a prece. 7 anos depois, o mesmo congresso, em outra cidade, esse mesmo palestrante, espírita, médium, foi chamado para fazer a prece do encerramento. E, mais uma vez, o espírito veio através dele e o espírito elevado repetiu a prece, exatamente igual. E a pessoa que tinha gravado há 7 anos anterior estava lá e gravou a mesma mensagem, exatamente igual, e mandou para o Clóvis Nunes. Aí o Clóvis Nunes respondeu assim, mentiu na primeira e mentiu na segunda. Porque o espírito elevado não dá comunicação repetida. Só na cabeça de gente doente. Já se viu isso? E o pessoal bate palma, aplaude, acha lindo, quer bater foto. Existe todo um glamour, né? Dentro do movimento espírita. E é impressionante. O pessoal fala isso, ó, isso aí, ó, presta atenção. Imagina se todo mundo acreditar nisso e eu for dono da livraria. Ou melhor, se eu for dono das 100 primeiras obras de Chico Xavier. E eu, dono dos direitos autorais das 100 primeiras obras, de todas as traduções de Kardec, eu vou fazer de tudo. Rapaz, eu já vi o pobre do Divaldo, na época do lançamento do filme dele, repetir essa frase. Ele também foi enganado. Porque Divaldo é um ser humano. Chico Xavier foi enganado várias vezes. Mas Emmanuel, como é que entra nessa? Pois é, quem disse que foi ele? Ninguém checou. Primeira pergunta, qual livro está isso? Se você é espírita, a primeira coisa que você devia perguntar é isso. Espera aí, isso aqui está em qual livro? Eu sou esse espírita. Eu vou atrás, eles me odeiam. Porque eu não engulo essas coisas de graça. Quando eu vi essa frase a primeira vez, eu quase vomitei. Quer dizer, então, que eu vou fechar o centro espírita para abrir uma gráfica para fazer divulgação do espiritismo. Porque essa é a maior caridade que eu posso fazer pela doutrina. Eu pensei que ser uma pessoa de bem era a melhor coisa. Ser um bom exemplo, como foi Chico Xavier. Eu pensei que isso era o mais importante. Como ele falou. Perdoar, amar o próximo. Isso aí, na minha opinião, é mais importante do que divulgar. Aí eu fui achar e achei o livro. É um livro antigo. O pessoal adora pegar livro antigo e mudar as frases, né? Aí vende e os bestas acreditam. Tá? Eles dizem que é Emmanuel de Chico Xavier, tá? O livro, na verdade, é esse aqui, ó. Estude Vida. Estude Viva, perdão. Anote. Bota a foto, bota no Google. O nome do livro chama Estude e Viva. Capítulo 40. Já sei até o capítulo. Tanto que eu li dessa palestra. O nome do capítulo chama Socorro Oportuno. É um dos últimos capítulos do livro. Olha só a frase. Vocês vão dizer essa mesma coisa. Estudemos Allan Kardec, é o clarão da mensagem de Jesus. Ela já começou a falar Jesus e o outro já não falava. E seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Você faz o bem. Gente, é a mesma coisa. Isso aqui está dizendo que a maior caridade... Gente, a palavra caridade para quem é espírita é uma palavra muito forte. O nosso lema é fora da caridade não há salvação. Deixa eu... Até peço desculpa por não ter falado antes. Essa palestra vai ficar naquele computador ali. Pode ficar à vontade para pegar depois. E use, viu? Na sua. Eu quero que vocês usem esse material aqui. Levem para casa, pesquisem. Não acredite em mim também, não. Leia o livro. Eu tenho um livro em casa.
problema da internet. Não, mas não, a internet até ajuda pesquisa. Mas aí você pesquisa, depois você vai lá e adquire o livro. Não, se você bota qualquer frase que você coloca o nome embaixo. Chico Xavier. Aí vira verdade. Estou dizendo que enganaram até Divaldo. Eu vi Divaldo falando isso. Eu estou aqui para divulgar o filme, na época da divulgação do filme. Porque você sabe que a maior caridade que quem pode fazer para o Espiritismo, o próprio Divaldo repetir essa frase. Eu disse assim, se eu tivesse falado, o repórter dizia, eu não acho isso não. Eu sou espírita, não acho isso não. Porque não faz sentido. E a mensagem no livro não é clara se é de Emmanuel ou de André Luiz, porque o livro foi escrito pelos dois. Os dois estão lá na capa. Então no final do livro, mas ninguém sabe se essa mensagem especificamente do capítulo 40 foi escrita por qualquer um dos dois. Não sabemos. Roberto, o que é isso aí, Roberto? Adulteração. E o livro não foi escrito por Chico Xavier. É uma psicografia de Chico com Valdo. Como o pessoal quer apagar o Valdo da história do Espiritismo? Né? Porque o Valdo bateu de frente com a galera. Essa galera aí que eu batia de frente, graças a Deus, não bato mais não, viu? Não perco mais meu tempo não. Então, gente, ó, isso aqui, ó, é fake news do movimento espírita. Isso aqui é fake news. Cuidado com essa galera, viu? Isso aqui é espiritismo. Espiritismo é checar. Espiritismo é ter certeza. Rapaz, aquele palestrante falou ali, ó, capítulo 10, capítulo 17 do Evangelho, ser perfeito. Rapaz, na minha cabeça, o capítulo 17 do Evangelho era outro. Eu vou lá checar. Não, 17 é o ser perfeito mesmo. Gente, hoje é tão fácil fazer isso. Todo mundo tem Google. Não se deixe se enganar por esse povo, não. Bom, gente, antes da gente terminar, última pergunta. Uma pergunta, pois não. Um esclarecimento. Um leigo falando que não sou psicólogo dentro da área. Uhum. Por exemplo, eu sempre amei aprender técnicas de vendas, traduzir características e benefícios. Para chegar ao final, você quer atingir. E você o fez muito bem aqui. Mas, como você falou da música, ela em conjunto não seria uma terapia? Destrava a sua mente para absorver mais? Eu acho. Tem um centro espírita lá em Fortaleza, que fica na Torre Xadão, inclusive onde fica o escritório, onde a gente fez a fundação do Instituto Adolfo Fritz. Qual é o nome daquele centro espírita, meu Deus? Paz e Bem. Centro espírita Paz e Bem, depois pesquisa aí. Paz e Bem, centro espírita Fortaleza, Torre Xadão. Eles têm uma parte musical muito forte, antes de começar. É tão forte que eu estou aqui falando com você e quando eu começo a me lembrar, eu começo a me arrepiar. Porque tem esse efeito em mim. Então, antes de começar as explanações espíritas, eles têm grupo musical, eles têm um rapaz que toca violão. Inclusive, o cara que era o sanfoneiro do Fagner, que inclusive ele estava na gravação do nosso CD, lá da outra casa espírita que eu tinha, que ele é espírita. Um cara fantástico. Esse cara doou, ele tem um estúdio gigantesco na casa dele, ele doou o estúdio dele para a gente gravar o nosso CD. Esse cara é de um coração enorme, sou muito grato a ele. Infelizmente eu esqueço os nomes das pessoas, eu esqueço até o nome dos meus filhos, então me perdoe. É problema de ser também. Só a cabeça é grande, mas não significa que está sendo 100% usada. Aí o que acontece? Eles fazem um trabalho musical, cara, que é de você chorar. Tem um palestrante lá, que ele é psicólogo, o nome dele é Tom Trajano. Tom Trajano, esse cara é um dos melhores palestrantes emocionais. Ele gera emoção quando está falando com você. Cara, assistir palestra dele é melhor de olho fechado. Porque a voz dele é uma meditação. As coisas vêm, sabe? Ele é muito querido por muita gente lá no Ceará, porque ele é essa pessoa amorosa, bondosa, um psicólogo fantástico. Tinha uma amiga que foi consultada, foi tratada por ele. E ele é um cara incrível. Então, a música, ela vem sim a ajudar, ela muda a vibração, ela renova as energias, ela cria uma sintonia. Porque preste atenção, cada um de vocês aqui está vindo de um local diferente. Né? Talvez um está vindo de casa, outro está vindo da casa não sei de quem, outro está vindo da casa do namorado, outro está vindo do trabalho, pode ter gente aqui que está vindo do trabalho. Então, a gente vem em sintonias diferentes. Então, a música, às vezes, ela ajuda nessa harmonização.
energética, ela nos coloca, ela nos eleva, né? Então, Chico Xavier adorava psicografar com música. E ele fazia isso porque ele sabia que dirimir os barulhos, né? Você se concentra na música e tudo mais. A minha única preocupação em relação a isso, e aí já deixei claro aqui, é não permitir que isso se torne um ritual. Não permitir, sem música eu não me concentro. Então você não é médium. Essa afirmação é que não fazia sentido. Mas usar a música como uma ferramenta de emoção, gente, você ouvir uma música legal, você participar de um evento legal, alivia muito a dor. Alivia muito a dor. Tá certo? Meus amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não sei se vocês estão sabendo disso. Vou até mudar aqui um pouco. Essa é a minha penúltima palestra, a minha última palestra aqui nessa região vai ser hoje à tarde, eu estou indo lá para o Grupo Espírita Fé Alma, né? Vai fazer uma palestra hoje lá. E foi uma maratona esses dias, viu? Um monte de palestra, de encontro, de cirurgia espiritual, Dr. Fritz, terapia amor. E eu estou muito feliz de ter vindo para cá dessa vez. E dessa vez foi especial para mim. Porque eu me senti ainda mais amado. É muito legal isso, a gente volta no local e a gente percebe no olhar das pessoas às vezes, né, nas palavras, o quanto elas são queridas. Eu vou ficar muito feliz se essas palestras que eu estou dando, os cursos que a gente vai trazer, as coisas que a gente vai fazer, foi apenas uma continuidade de um trabalho constante da sua espiritualidade. Não existe evolução sem caridade. E é mais fácil a gente se motivar para ela quando a gente desenvolve a nossa espiritualidade, quando a gente desenvolve as nossas habilidades caritativas, emocionais, intelectuais, filosóficas, racionais. Quando a gente faz isso, a nossa fé, ela fica construída sobre algo tão sólido. Sabe aqueles momentos de dor, sofrimento, que até o padre, acho que é o padre Marcelo Rossi que fala, um momento de escuridão, né? Noites traiçoeiras. A gente aguenta firme, porque a fé nos sustenta. E aí Deus nos fortalece cada vez mais, certo? Então, meu pedido a quem está aqui hoje, óbvio, sempre como eu sempre peço, por favor, gente, ajuda a gente aqui no nosso lanche, vamos comer todo mundo junto, vamos, né? Mas eu não estou com fome, não é possível, depois de 2 horas de palestra, que você não tem fome. Mas se não, pelo menos adquirir alguma coisa para ajudar alguém, fazendo caridade assim 2 vezes, né? Você ajuda a Casa Espírita e ajuda alguém que esteja precisando, certo? Então, ajude, esteja presente nessa casa. Acredite nisso. Talvez você tenha um papel importante aqui. Talvez você tenha um papel importante aqui de trabalho, de esforço, de dedicação, de vontade. Talvez as pessoas que trabalham aqui todo dia, elas precisem da sua ajuda. Elas precisam da sua presença, da sua constância, né? Vamos imaginar que, nesse instante, cada um de nós está reformulando essa parte, né? A gente está... um convite, lógico, eu não sou trabalhador dessa casa, mas eu me sinto muito. Então, o convite que eu faço a todos vocês, eu digo a vocês, eu vou ficar muito feliz de eu retornar aqui e ver que vocês estão nessa progressão. Então, que não é fácil, que não é um caminho só de flores, mas é um caminho que, se você fizer constantemente, você vai ajudar bastante. Mas, das outras vezes, eu falei das doações, né? Eu quero agradecer as pessoas que nos ajudaram. Nós já temos doações suficientes para retornar aqui em agosto, certo? Claro, a gente também tem manutenção de projetos sociais lá no Brasil. São 9 projetos que a gente mantém mensalmente. Então, se você quiser nos ajudar, a caixinha vai continuar lá fora, certo? E, surpreendentemente, eu soube hoje, já faz 3 dias que a gente não tinha mais livros. Mas o pessoal aqui tinha alguns livros guardados. E se alguém quiser esses livros autografados hoje por mim, eu vou fazer isso agora. Assim, enquanto vocês estiverem lá no lanche, eu vou estar ali na mesinha fazendo esses autógrafos para a pessoa que adquirir, tá? Talvez alguém aqui não tenha tido a oportunidade porque acabou de adquirir os livros. Se eu não me engano, tem 3 de cada, 3 de cada. 3 de cada um desse aqui. Tem um livro de mediunidade e o livro de cirurgia espiritual. Eu estou escrevendo um outro livro. Eu nem ia falar disso, mas eu vou porque eu estou em casa. Aqui não estou em casa, está tudo certo.
E eu estou escrevendo um novo livro que deve sair esse ano. Não sei se eu consigo trazer ele em agosto, porque tem tempo de impressão, não sei o quê, e ele ainda não está nem finalizado. Então, a gente não sabe. Essas coisas a gente nunca faz com pressa. A gente faz com eficiência. A gente tem que fazer que fique de uma forma que fique bem feita. Então, nós vamos estar com vocês, nós vamos estar aqui em agosto, com certeza. E esses livros continuarão vindo conosco, tá? Porque são os livros de apresentação do nosso trabalho e da mediunidade. E talvez a gente faça na próxima vez alguma coisa um pouco mais específica. Não sei, vou ver com o Carlos ainda. A gente vê a possibilidade de a gente fazer um curso, de repente, só sobre mediunidade. Um dia inteiro com práticas de mediunidade, com práticas de concentração, de meditação, de sensibilidade, de expansão de perispírito. É muito legal. Eu faço muito esses cursos lá na Europa e o pessoal adora, porque eles sentem muito fortemente. Até aqueles que achavam que não era médium. Não vou falar não, porque senão você... Tem uns que a gente diz assim, eu não era médium não, agora eu sou, foi você que me transformou em médium. Foi, não. Médium você sempre foi. E essas pessoas estão, né, desenvolvendo a mediunidade, isso é maravilhoso. Tá? É uma ferramenta fantástica de melhoramento e aprimoramento moral. Bom, vou estar lá fora, quero agradecer a casa pelo convite, que Deus abençoe a todos vocês. Vamos comer? Eu não sei se tem pressa aqui no final. Tem, desculpa. Vamos rezar primeiro, para preparar o estômago. Então vamos. Deixa eu beber aqui uma aguinha. Eu acho que tem algum espírito mineiro perto de mim hoje. Tem, porque eu estou falando igual mineiro, já percebeu? Ou de Goiás, né? Não sei. Com essa mesma alegria que a gente encerra essa palestra e esse ciclo de atividades aqui no Getúlio, nós vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir ao nosso Pai Maior para que Ele possa nos proteger. Amado Mestre, Tu que é a nossa luz, que faz brilhar a escuridão ao nosso redor, para que ela se dissipe e então possamos ver o caminho que ainda temos a percorrer em Tua direção. Sabemos, amado Mestre, que é um caminho de escolhas, muitas vezes não tão fáceis, mas que cada uma dessas escolhas nos direciona ao Teu amor. Amado Mestre Jesus, obrigado pela Tua compaixão, por acreditar em nós, mesmo quando olhamos para o passado e nos vemos tão perdidos, tão desorientados, cometendo tantos equívocos, anulando a bondade que Tu nos ajudou a perceber. E hoje, graças a Deus, tudo é diferente. Tudo é diferente porque Tu nos trouxe uma nova perspectiva, um novo olhar, uma nova doutrina. Uma doutrina codificada por Ti, junto com Kardec, para nos esclarecer verdades espirituais necessárias ao nosso progresso. Tu que tantas vezes, em outras encarnações, nos enviou tantas diferentes religiões, e em todas elas nós Te negamos. E aí, quem sabe, nessa agora, seremos fiéis companheiros de jornada. Que essa doutrina de luz, de amor, de bondade, de razão, de racionalidade e de perdão possa nos encaminhar aos Teus braços paternais e neles encontrarmos a nossa verdadeira felicidade. Essa essência divina que habita em cada um de nós. Senhor, ainda nos falta muito, mas contigo ao nosso lado, esse muito será alcançado. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu Mestre. Que assim seja, graças a Deus.